pra gente continuar nossa roda da fofoca. Daqui a pouco tem muita coisa das novelas que a Márcia Pelvezan vai contar pra gente. Tá aqui a capa da revista Tititi, vem com muita coisa, claro, né? Segundo o Sol, Luzia é absolvida, Carol vira caça da polícia e Beto vai preso. Já a gente isso fala no mesmo julgamento. tudo isso no mesmo julgamento. Mesmo dia, no mesmo dia. Olha aqui, bafão de Felipe Campos. Diga, Felipe, pode chegar. Cheguei, né? Então tá bom. Olha só, Sônia Abrão. Lembra da história do filme do Rodrigo Faro, com o Silvio Santos, enfim, que deu toda aquela polêmica há uns 3 meses atrás e tal? Pois é, definitivamente já assinaram um contrato, inclusive assinaram na tarde de ontem o contrato com a produtora, com a Imagem Filmes, e com os produtores, que é o Roberto Dávila e o Fábio Golombek, que são os produtores aí do filme. E o Rodrigo Faro vai viver Silvio Santos no cinema. Sim. Terá uma coletiva de imprensa agora até o final do mês de agosto, onde eles vão falar sobre o filme e tal. Perguntei inclusive sobre cachê, claro que ninguém abriu o cachê, mas disseram que nada tão grande quanto televisão, porque é cinema e cinema realmente se paga bem menos. Mas disse aqui, que... né? Pois é. Estados Unidos, Hollywood é outra história. E aí eu perguntei como ele estava, mas disse que o Rodrigo está muito feliz com a ideia, com a história, até por se tratar do grande ídolo Silvio Santos. Esse é o cachê. Porém, por outro lado, eu acho que as histórias não estão tão entusiasmadas dessa forma. Como assim? Abrão. Vai botar areia, né, Felipe? O que é? Vai botar areia, né? Não vou botar areia ainda. O que é? Olha só, Silvio Santos, né? Até então, por quê? Porque eu entrei em contato com algumas fontes minhas no SBT ontem justamente para querer saber como que o Silvio Santos se ele vai na pré-estreia. São dúvidas que você fica, né? O Silvio Santos vai na pré-estreia, ele tá curtindo a homenagem, o que ele tá esperando dessa história toda, né? E as notícias que me deram não foram tão agradáveis, viu, Sônia Abrão? Como assim? Pois é, me disseram o seguinte, que o Silvio Santos deixou uma ordem para qualquer pessoa que perguntar, falar que é uma obra não autorizada. Não é autorizado e ele deixou essa ordem. Além disso, ele disse que é o seguinte, que ele não vai, essa fonte inclusive conversou com o Silvio Santos, perguntando na época o que ele ia achar disso e tal. Ele disse o seguinte, que ele não vai se envolver e não quer saber disso. Então, quer dizer, eu não sei se o Silvio Santos ele recebeu essa notícia dessa homenagem desse filme de uma forma tão salutar, assim, como o próprio Rodrigo Faro está pensando que talvez seja, né? E uma coisa que chamou muito a atenção, desculpa, o TV Fama fez uma matéria com a Patrícia Bravanel no dia do leilão do Neymar, né? E a Andréa Coraza perguntou sobre o filme. A Patrícia fez uma cara de não muitos amigos e respondeu o seguinte: isso não é com a gente. Mas nós aqui, o A Tarde é Sua, fez uma entrevista com o próprio Rodrigo Faro, que vai interpretar o Silvio Santos, e ele tinha deixado claro pra gente, isso inclusive a gente tem em arquivo, que se o Silvio não gostasse da ideia, ele não faria. Lembra disso? Eu lembro. Lembra disso, Marcinha? A gente estava aqui, lembro, sim. Então, se ficarem evidentes as demonstrações de que ele não gosta, se ele simplesmente não quiser se envolver, é um direito dele. Se ele também não gostar, mas deixar rolar, que é o natural, eu acho que não dá para podar esse tipo de trabalho, o Rodrigo disse que não faria, né? Soubesse que não era do agrado do Silvio, ele não faria. Então, eu não sei como é que vai ficar essa história. Não vai querer comprar essa briga com o Silvio, eu acho, né? Ele deixou muito claro isso. Vamos achar vamos achar essa declaração dele, quando a gente achar, depois a gente mostra pra vocês. Eu não entendo porque, assim, uma coisa também eu não entendo, assim, é uma homenagem, né? A vida do Silvio Santos, o maior comunicador
comunicador do nosso país. Por que não, assim, também? Talvez ele não gostasse da ideia. Será que é porque teve o filme do Edir Macedo, depois vai ter... uma coisa tem nada a ver com a outra. Não existe... isso são suposições minhas, alguma, né? Alguma coisa assim do gênero. Eu não consegui entender aonde que o Silvio Santos talvez não gostasse aí dessa história toda. Eu acho que é uma coisa meio como o Roberto Carlos. Ele quer fazer a vida dele. Ele quer contar. Foi lá, o Roberto era fez tudo. Olha que eu amo o rei e não concordo nunca com essa atitude dele. Ele vai fazer o dele agora, ótimo, não precisa impedir o dos outros, né? Ele é um ídolo, então ele é uma pessoa pública. Você pode exigir de quem faça retidão moral, a exatidão de dados, o enfoque verdadeiro da situação. Isso você pode exigir, agora proibir de jeito nenhum. Proibir, não. O Silvio, eu acho que ele pode não gostar da ideia, mas é isso, ele jamais vai proibir esse tipo de coisa. E eu acredito que depois, independente desse filme, aconteça o que deveria, eu acho, ser o primeiro filme em relação a Silvio Santos, o feito pela própria família dele. Ele tem uma mulher que é autora de novelas, escritora, né? Tem toda uma equipe montada com novelas de grande sucesso no SBT. Eu já visto Aventuras de Poliana, e aliás, que ontem teve um capítulo muito emocionante. Tá bombando, hein? Tá bombando. Dos últimos 15 anos é a novela de maior audiência nessa faixa, para vocês terem uma ideia. Então ele já tem tudo em casa e seria feito por pessoas que são a própria família dele, que convive, que sabe. Então aí ele não tem nenhuma dúvida da exatidão do que iria ao ar. E não seria, como muita gente diz cada vez que eu falo isso aqui, filme chapa branca. Não acredito nesse tipo de coisa, porque ele sempre foi muito transparente em relação à vida dele, sempre, até nos momentos mais delicados e mais difíceis. Então acho que seria por aí, talvez porque ele quisesse ser o primeiro a colocar um filme sobre a vida dele mesmo e feita por pessoas que para ele são inquestionáveis em termos de confiança. Talvez por isso, mas o importante é que o filme venha aí, seja um bom filme, que o Rodrigo daria conta do papel, a gente não discute, ele é um tremendo animador também e ama o Silvio de paixão, né? Tem maior admiração. Da Hebe, né? Agora precisa ver. Mas tem novidades também, tem do filme da Hebe e do filme da Gretchen, porque a Sheila Mello, recém-separada do Xuxa, vai participar, vai balançar o tchan no filme da Gretchen, tá bom? Aqui, pra nossa roda, não é? Depois do bafão do Felipe Campos, tem notícias chegando e uma delas diz que a Xuxa vai comandar o seu novo Dança em Brasil, a nova temporada agora em setembro, ao lado do namorado, ao lado do Juno. Demorou! Olha aqui, é mais uma informação da Keila Gimenez do R7. A loira também está feliz porque vai reencontrar um ex-paquito na atração, o ator Marcelo Faustini, que deve estar entre os participantes do reality. Já é a 4ª edição, foi sucesso mesmo, né? E ela apresenta o programa ao lado do Juno. Nas edições anteriores, Sérgio Maroni e Leandro Lima, os dois foram muito bem, né? E ela diz que está ansiosa, como é que vai ser apresentar o programa com o Ju, hein? Brincou ela ao revelar a novidade em entrevista gravada na Record. A Xuxa também contou que está contente porque vai reencontrar no programa o Marcelo Faustini, e ela diz que tem mais contatos com as paquitas do que com os paquitos, né? Por isso que é sempre bom revê-los. Então, em setembro, o Xuxa está aí e agora é um casal que apresenta o Dança em Brasil, Xuxa e o Juno. As danças que ficarão mais de viver. São os casais que dançam, é um casal que vai apresentar, e ela vai ficar mais motivada ainda. E é legal, né? Marcelo Faustini esteve recentemente no Porchat e ele falou exatamente isso, que na época eles eram um grupo meio que à parte, as paquitas sim ficavam ali no palco e tal, e os meninos não. Então, mas a gente sentia falta, né? Ele fez novela, é um cara muito legal, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, realmente. Olha, tem uma notícia do Anselmo Góes do Globo, e eu achei dramática isso, gente, essa notícia, porque fala que o filho do grande Otelo, esse monstro sagrado, né, da arte brasileira, está morando na rua, no Rio de Janeiro. Olha só que coisa incrível, né? Filho de grande Otelo, que morreu em 1993, o ator José
Prata, o Pratinha, puxa, todo mundo conhece Pratinha, né? Tá morando na rua. Ele tem ficado perto do Hotel Serrador, no centro carioca, e há um tempo ele morava dentro de um carro em Copacabana. Em 2015, Pratinha consertava notebooks e celulares para sobreviver. Olha, 3 anos passaram e de repente ele não conseguiu ganhar a vida dele só consertando notebook, celular, tá morando na rua. Ele morava dentro de um carro e agora tá morando na rua mesmo. Que situação. Né? O Botino falou que vai tentar encontrá-lo, vai tentar fazer uma reportagem para saber de fato o que levou com que o Pratinha fosse viver nessa situação, né? Porque às vezes muita gente vai para a rua e não é só a situação econômica, são problemas emocionais seríssimos, né? Você quer abandonar o mundo que você vive, você vai para a rua e ninguém te tira de lá. É muito complicado isso, né? E o Grande Hotel é um patrimônio cultural do Brasil, né? Macunaíma Forever, né? Mas é de uma época que eles não tinham tanta grana, né? Ou seja, o que ele deixou, lógico, deve ter sido insuficiente, a gente não sabe direito da história. Mas é verdade, não existiam esses salários milionários, não tinha. E olha a gente vê hoje, maravilhosos, né? Tudo isso. E eu não sei como que a gente pode ajudar, né? O retiro dos artistas, né? Que sempre acolhe. Sim. Não é verdade? Porque é muito triste essa situação. Nossa, que coisa, né? Tem uma outra notícia também, que inclusive está circulando bastante, que é a dívida de condomínio do Arlindo Cruz, porque eles gastaram tudo no tratamento, estão gastando até hoje. E aí não deu para bancar tudo, né, gente? E a prioridade, claro, que era a vida do cantor e compositor. Então, vão precisar também de ajuda para resolver essa história, para quitar essa dívida. Tá fácil para ninguém não, gente, não tá. Olha aqui, nós vamos direto para o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, com o nosso repórter Bruno Tálamo, para saber se já tem mais informações sobre o estado de saúde do João Vitor, não é? Que é o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, que ontem, como o Vladimir estava contando aqui na abertura do nosso programa, levou um tombo numa partida de futebol e foi parar na UTI, é onde ele está agora, justamente nesse hospital. Então, ele é um dos gêmeos, ele é o caçula, né, junto com a irmã gêmea, a Maria Fernanda, do casamento do Carlos com a Andréa de Nóbrega. Fala, Bruno, boa tarde. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde ao público de casa que nos assiste. Pois é, Sônia Abrão, todos nós fomos pegos aí de surpresa com essa internação repentina do João Vitor Nóbrega, de 18 anos de idade. Como você acabou de dizer, ele sofreu uma queda jogando futebol com os amigos, voltou para casa, reclamou de fortes dores na coluna. Como essas dores não cessavam, ele então inicialmente foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, e posteriormente trazido aqui para o Hospital Sírio-Libanês, onde ele permanece internado na UTI aqui do hospital. Desde a noite de ontem, aqui no Sírio-Libanês, ele passou por alguns exames e os resultados desses exames ainda são aguardados, até para ficar constatado se houve de fato uma lesão mais séria ou não na região da coluna, Sônia Abrão. Nós conversamos agora há pouco com a assessoria de imprensa aqui do Hospital Sírio-Libanês e a informação que nos foi passada é que o hospital não vai emitir nenhum boletim médico, nenhuma nota oficial, a pedido da própria família do João Vitor. De qualquer maneira, Sônia Abrão, nós estamos de prontidão em frente aqui ao Hospital Sírio-Libanês, aguardando a chegada ou saída tanto da Andréa de Nóbrega quanto do Carlos Alberto de Nóbrega. Caso nós encontremos com algum dos dois, é claro que a gente vai tentar alguma nova informação para passar para os nossos telespectadores, ainda nesta edição do A Tarde é Sua. A Andréa de Nóbrega, né, Sônia Abrão, que fez um desabafo nas redes sociais dela, comunicou a todos os seus seguidores a respeito deste ocorrido e também fez o pedido de orações para o filho dela, filho caçula, como você bem disse, o João Vitor Nóbrega, de 18 anos de idade. Nós estamos aqui então, Sônia Abrão, aguardando novas informações e é bem possível que ainda nesta edição da Tarde é Sua nós tenhamos aí novidades a respeito desse triste ocorrido. A gente não sabe se é uma lesão séria ou não, mas a gente torce para que não seja nada de mais grave, Sônia. Claro, lógico. Sério sempre é em termos do tipo de dor que provoca. Isso que a gente estava falando. Tanto que ele passou por 2 hospitais. Antes de chegar ao Sírio-Libanês, ele passou pelo Hospital Albert Einstein e depois ele foi transferido. E durante todo esse período, desde ontem, com muita dor, como a própria Andréa Nóbrega deixou aí bastante claro. Daí a necessidade de
de já ficar na UTI por prevenção e poder se fazer todos os exames necessários. Vocês estavam vendo as fotos, inclusive, da Andréia ao lado dos gêmeos na festa de 18 anos. Eles ganharam festa do pai, ganharam festa da mãe, comemoraram a beça aí, né? Os seus 18 anos. Então, a gente nunca acha que nada demais vai acontecer, mas jogo de futebol, inclusive, propicia, né, que algumas coisas como essa principalmente aquelas possam quadras acontecer. com grama sintética, não sei se é o caso, mas a gente não sabe que tipo de futebol ele está jogando, talvez fosse até de salão, que aí a quadra de cimento, o tombo é pior ainda, né? Não tem nada que amorteça. A Andréia disse o seguinte, com relação ao episódio onde ele se acidentou durante a partida de futebol, ele caiu até com as pernas abertas, ele caiu de costas, a coluna, sentiu muita dor, foi para o hospital, voltou para casa, liberaram, ele teve que voltar porque a dor não cessava. Agora, a assessora disse o seguinte, que eles, como o Bruno adiantou, o hospital está fazendo toda a bateria de exames, eles não vão falar nada por enquanto, porque não tem o resultado de todos os exames. Então, quando todos estiverem prontos, a assessoria ficou de comunicar aqui. Mas o que ela disse é o seguinte, que o João Vitor sentiu muitas dores, porque ele teve uma torção na coluna, e essa torção apresentou sangramento. Então, por conta disso, que ele foi levado para a UTI. Interna. Ele teve um sangramento justamente por conta dessa torção na coluna. Então ele está sendo assistido agora pelos médicos e qualquer novidade ela passa para a gente aqui no programa. Pode ter quebrado alguma coisinha ali que aí requer, né, um cuidado maior, mas muito obrigada pelas informações, né, Vlad? A gente agradece a Andréia que está mandando mensagens aqui, claro que ela não pode falar tudo, né, porque ela está muito preocupada assistindo o filho, mas está prestigiando. Mas valeu, Andréia, realmente, valeu, porque aí o público, né, fica sabendo, acompanhando direitinho, orações não vão faltar, realmente, o pessoal já está rezando aí desde que soube da notícia, que como a gente falou, é uma família muito amada, muito querida pelo Brasil inteiro e mesmo que não fosse nessas horas, todo mundo se solidariza, né? É aquela coisa de amor ao próximo, realmente. Bom, volto aqui já, vamos falar de novela, Marmita, o que você acha? Daqui a pouco a gente quer saber. Olha aqui, vamos falar agora, muita atenção. Olha, mais notícias chegando, agora também do TV Famosos, do portal UOL. O João Vitor, o filho do Carlos Alberto, se machucou, como o Vladimir contou em primeira mão aqui pra gente. E a parte da coluna afetada é a parte final, é o cóccix, aquele bem no finalzinho, quando a coluna vira aquele rabinho, assim, foi ali que ele realmente bateu, não é? No mesmo dia ele foi medicado, isso o Vlad já falou aqui também, a dor ficou de fato insuportável, é a palavra que a gente vinha usando que corresponde ao que aconteceu. Ele foi levado de ambulância para o hospital e por causa da gravidade da lesão, ele foi encaminhado ao Sírio-Libanês, onde ele está agora, e direto de lá falou o nosso repórter Bruno Tálamo. O resultado detectou, como o Vladimir acabou de noticiar, um sangramento em um vaso na vértebra. Por isso, a equipe do cardiologista Roberto Calil Filho, amigo pessoal do Carlos Alberto de Nóbrega, recomendou que o João Vitor ficasse em observação na UTI. Aí vocês vão falar, por que um cardiologista? Por que o Carlos Alberto é tratado no Sírio-Libanês pelo Dr. Calil, que é o chefão dessa área de cardiologia. Então, é um cardiologista não por causa do João, é que ele é o médico e foi lá ver pessoalmente, já que trata do pai, ele foi dar uma olhada no filho, mas como recomendação geral, nada a ver com o coração, nada a ver, tá? O resultado detectou esse sangramento, o Carlos Alberto e a Andréia acompanharam a internação do filho e a Andréia, como vocês viram, cancelou todos os compromissos, está lá do lado do João e não vai sair de lá, claro, como qualquer mãe faria, né? Tem mais é que ficar de verdade, tá? E pedir orações aí para todo mundo, claro, né? Não vão faltar orações aí, com certeza. De verdade, viu? Bom, não existe, isso são suposições minhas, né? Alguma coisa assim do gênero. Eu não consegui entender aonde que o Silvio Santos talvez não gostasse aí dessa história toda. Eu acho que é uma coisa meio como o Roberto Carlos, ele quer fazer a vida dele, ele quer contar. Foi lá, o Roberto era fez tudo. Olha que eu amo o rei, não concordo nunca com essa atitude dele. Ele vai fazer o dele agora, ótimo, não precisa impedir o dos outros, né? Ele é um ídolo, então ele é uma pessoa pública.
Você pode exigir de quem faça retidão moral, a exatidão de dados, o enfoque verdadeiro da situação. Isso você pode exigir, agora proibir de jeito nenhum. Proibir não. O Silvio, eu acho que ele pode não gostar da ideia, mas é isso, ele jamais vai proibir esse tipo de coisa. E eu acredito que depois, independente desse filme, aconteça o que deveria, eu acho, ser o primeiro filme em relação a Silvio Santos. Foi feito pela própria família dele. Ele tem uma mulher que é autora de novelas, escritora, né? Tem toda uma equipe montada com novelas de grande sucesso no SBT. Eu já visto Aventuras de Poliana, e aliás, que ontem teve um capítulo muito emocionante. Tá bombando, hein? Tá bombando, tá bombando. Dos últimos 15 anos é a novela de maior audiência nessa faixa, para vocês terem uma ideia. Então ele já tem tudo em casa e seria feito por pessoas que são a própria família dele, que convive, que sabe. Então aí ele não tem nenhuma dúvida da exatidão do que iria ao ar. E não seria, como muita gente diz cada vez que eu falo isso aqui, filme chapa branca. Não acredito nesse tipo de coisa, porque ele sempre foi muito transparente em relação à vida dele, sempre, até nos momentos mais delicados e mais difíceis. Então acho que seria por aí, talvez porque ele quisesse ser o primeiro a colocar um filme sobre a vida dele mesmo e feita por pessoas que para ele são inquestionáveis em termos de confiança. Talvez por isso, mas o importante é que o filme venha aí, seja um bom filme, que o Rodrigo daria conta do papel, a gente não discute, ele é um tremendo animador também e ama o Silvio de paixão, né? Tem maior Precisamos ver admiração. Se ele vai no da Hebe, né? Agora precisa ver. Mas tem novidades também, tem do filme da Hebe e do filme da Gretchen, porque a Sheila Mello, recém-separada do Xuxa, vai participar. Tá morando na rua. Ele tem ficado perto do Hotel Serrador, no centro carioca, e há um tempo ele morava dentro de um carro em Copacabana. Em 2015, Pratinha consertava notebooks e celulares para sobreviver. Olha, 3 anos passaram e de repente ele não conseguiu ganhar a vida dele só consertando notebook, celular, tá morando na rua. Ele morava dentro de um carro e agora tá morando na rua mesmo. Que situação. Né? O Bottino falou que vai tentar encontrá-lo, vai tentar fazer uma reportagem para saber de fato o que levou com que o Pratinha fosse viver nessa situação, né? Porque às vezes muita gente vai para a rua e não é só situação econômica, são problemas emocionais seríssimos, né? Você quer abandonar o mundo que você vive, você vai para a rua e ninguém te tira de lá. É muito complicado isso, né? E o Grande Hotel, um patrimônio cultural do Brasil, né? Macunaíma Forever, né? Mas é de uma época que eles não tinham tanta grana, né? Ou seja, o que ele deixou, lógico, deve ter sido insuficiente, a gente não sabe direito da história. Mas é verdade, não existiam esses salários milionários, não tinha. E olha os filmes maravilhosos, tudo isso. E eu não sei como que a gente pode ajudar, né? O Retiro dos Artistas, né? Que sempre acolhe. Não é verdade? Porque é muito triste essa situação. Nossa, que coisa, né? Tem uma outra notícia também, que inclusive está circulando bastante, que é a dívida de condomínio do Arlindo Cruz, porque eles gastaram tudo no tratamento, estão gastando até hoje. E aí não deu para bancar tudo, né, gente? E a prioridade, claro, que era a vida do cantor e compositor. Então, vão precisar também de ajuda para resolver essa história, para quitar essa dívida. Tá fácil para ninguém não, gente, não tá. Olha aqui, nós vamos direto para o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, com o nosso repórter Bruno Tallon, para saber se já tem mais informações sobre o estado de saúde do João Vitor, não é? Que é o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, que ontem, como o Vladimir estava contando aqui na abertura do nosso programa, levou um tombo numa partida de futebol e foi parar na UTI, é onde ele está agora, justamente nesse hospital. Vai balançar o Tiano no filme da Gretchen, tá bom? Aqui, para nossa roda, não é? Depois do bafão do Felipe Campos, tem notícias chegando e uma delas diz que a Xuxa vai comandar o seu novo Dança em Brasil, a
nova temporada agora em setembro, ao lado do namorado, ao lado do Juno. Demorou. Olha aqui, é mais uma informação da Keila Gimenez do R7. A loira também está feliz porque vai reencontrar um ex-paquito na atração, o ator Marcelo Faustini, que deve estar entre os participantes do reality. Já é a 4ª edição, foi sucesso mesmo, né? E ela apresenta o programa ao lado do Juno. Nas edições anteriores, Sérgio Maroni e Leandro Lima, os dois foram muito bem, né? E ela disse que está ansiosa, como é que vai ser apresentar o programa com o Ju, hein? Brincou ela ao revelar a novidade em entrevista gravada na Record. A Xuxa também contou que está contente porque vai reencontrar no programa o Marcelo Faustini, e ela disse que tem mais contatos com as paquitas do que com os paquitos, né? Por isso que é sempre bom revê-los. Então, em setembro, o Xuxa está aí, e agora é um casal que apresenta o Dança em Brasil, Xuxa e o Juno. As danças que ficarão mais de viver. São os casais que dançam, é um casal que vai apresentar, e ela vai ficar mais motivada ainda. E é legal, né? Marcelo Faustini teve recentemente no Porchat e ele falou exatamente isso, que na época eles eram um grupo meio que à parte, as paquitas sim ficavam ali no palco e tal, e os meninos não. Então, mas a gente sentia falta, né? Ele fez novela, é um cara muito legal, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, realmente. Olha, tem uma notícia do Anselmo Góes do Globo, e eu achei dramática isso, gente, essa notícia, porque fala que o filho do Grande Otelo, esse monstro sagrado, né, da arte brasileira, está morando na rua no Rio de Janeiro. Olha só que coisa incrível, né? Filho de Grande Otelo, que morreu em 1993, o ator José Prata, o Pratinha. Puxa, todo mundo conhece Pratinha, né? Santos deixou uma ordem para qualquer pessoa que perguntar, falar que é uma obra não autorizada. Não é autorizado, e ele deixou essa ordem. Além disso, ele disse que é o seguinte, que ele não vai, essa fonte inclusive conversou com o Silvio Santos, perguntando na época o que ele ia achar disso e tal. Ele disse o seguinte, que ele não vai se envolver e não quer saber disso. Então, quer dizer, eu não sei se o Silvio Santos ele recebeu essa notícia dessa homenagem desse filme de uma forma tão salutar assim, como o próprio Rodrigo Faro está pensando que talvez seja, né? E uma coisa que chamou muito a atenção, desculpa, o TV Fama fez uma matéria com a Patrícia Bravanel no dia do leilão do Neymar, né? E a Andréa Corazza perguntou sobre o filme. A Patrícia fez uma cara de não muitos amigos e respondeu o seguinte: isso não é com a gente. Mas nós aqui, o A Tarde é Sua, fez uma entrevista com o próprio Rodrigo Faro, que vai interpretar o Silvio Santos, e ele tinha deixado claro pra gente, isso inclusive a gente tem em arquivo, que se o Silvio não gostasse da ideia, ele não faria. Lembra disso? Eu lembro. Lembra disso, Marcinha? A gente estava aqui, lembro, sim. Então, se ficarem evidentes as demonstrações de que ele não gosta, se ele simplesmente não quiser se envolver, é um direito dele. Se ele também não gostar, mas deixar rolar, que é o natural, eu acho que não dá para podar esse tipo de trabalho, o Rodrigo disse que não faria, né? Soubesse que não era do agrado do Silvio, ele não faria. Então, não sei como é que vai ficar essa história. Não vai querer comprar essa briga com o Silvio, eu acho, né? Ele deixou muito claro isso. Vamos achar essa declaração dele, quando a gente achar, depois a gente mostra. Eu não entendo porque, assim, uma coisa também eu não entendo, assim, é uma homenagem, né? A vida do Silvio Santos, o maior comunicador do nosso país. Por que não, assim, também, talvez ele não gostasse da ideia? Será que é porque teve o filme do Edir Macedo, depois vai ter... uma coisa que nada a ver com... Pra gente continuar nossa roda da fofoca, daqui a pouco tem muita coisa das novelas que a Márcia Pelvezan vai contar pra gente. Tá aqui a capa da revista Tititi, vem com muita coisa, claro, né? Segundo o Sol, Luzia é absolvida, Carol vira caça da polícia e Beto vai preso. Já tudo a gente isso fala, no mesmo julgamento. Tudo isso no mesmo julgamento? Mesmo dia, no mesmo dia. Olha aqui, bafão de Felipe Campos. Diga, Felipe, pode chegar. Cheguei, né? Chegamos. Então tá bom.
Olha só, Sônia Abrão. Lembra da história do filme do Rodrigo Faro, com Silvio Santos, enfim, que deu toda aquela polêmica há uns 3 meses atrás, tal. Pois é, definitivamente já assinaram um contrato, inclusive assinaram na tarde de ontem o contrato com a produtora, com a Imagem Filmes, e com os produtores, que é o Roberto Dávila e o Fábio Golombek, que são os produtores aí do filme. E o Rodrigo Faro vai viver Silvio Santos no cinema. Sim. Terá uma coletiva de imprensa agora até o final do mês de agosto, onde eles vão falar sobre o filme e tal. Perguntei, inclusive, sobre cachê, claro que ninguém abriu o cachê, mas disseram que nada tão grande quanto televisão, porque é cinema e cinema realmente se paga bem menos. Mas disse aqui, que... né? Pois é. Estados Unidos, Hollywood é outra história. E aí eu perguntei como ele estava, mas disse que o Rodrigo está muito feliz com a ideia, com a história, até por se tratar do grande ídolo Silvio Santos. Sim. Cachê. Porém, por outro lado, eu acho que as histórias não estão tão entusiasmadas dessa forma, viu, Sônia Abrão? Vai botar areia, né, Felipe? O que é? Vai botar areia, né? Não vou botar areia ainda. O que é? Olha só, Silvio Santos, né? Até então, por quê? Porque eu entrei em contato com algumas fontes minhas no SBT ontem justamente para querer saber como que o Silvio Santos se ele vai na pré-estreia. São dúvidas que você fica, né? O Silvio Santos vai na pré-estreia, ele tá curtindo a homenagem, o que ele tá esperando dessa história toda, né? E as notícias que me deram não foram tão agradáveis, viu, Sônia Abrão? Como assim? Pois é, me disseram o seguinte, que o Silvio Santos